Você ligado no YouTube, do canal do YouTube da Igreja Batista do Bairro Preto, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Nós estamos começando mais uma lição da EBD dos adolescentes, tudo bem? Estamos começando a lição número 9, que tem esse título de Crescendo no Conhecimento de Deus, ok? Gente, nas últimas semanas nós falamos sobre leitura da Bíblia, sobre oração, e a última lição foi sobre o jejum, não é? Que são justamente ferramentas que a gente pode usar para crescer no conhecimento de Deus, não é? Então, a nossa lição de hoje vai se aprofundar mais nesse tópico. A gente está em pandemia, esse isolamento social, e é um tempo que a gente pode aproveitar, sim, esse tempo que nós estamos com a rotina mais enxuta, às vezes, digamos assim. A gente não sai tanto de casa, não é? Apesar de que muita gente tem se sentido, às vezes, um pouco sobrecarregada com os afazeres do home office, não é? Do à distância. Mas é um tempo sempre que a gente pode utilizar para cultivar e desenvolver um relacionamento melhor com o nosso Deus, tá certo? Já vou pedir então para você pegar a sua Bíblia, estou com a minha aqui, porque vocês vão ver que a gente vai usar muito a Bíblia hoje, a gente vai usar muito o recurso da palavra de Deus, ok? Então, eu vou dar uns 3 segundinhos aqui, vou pausar aqui o vídeo. Aliás, recomendo que você pause aí. Eu vou dar um tempinho para você orar aí, ore aí na sua casa. Peça a Deus que fale com você através dessa lição, ok? Vou dar uns segundinhos aqui. Pois bem, gente, muito bem. Vamos então à nossa lição de hoje. Crescendo no conhecimento de Deus. Gente, nós que somos crentes, nós que somos salvos por meio de Cristo, nós podemos dizer que nós recebemos uma herança, que é a salvação em Deus. A própria salvação, ela é uma herança, ela é um tesouro que nós recebemos da parte de Cristo, tudo bem? E aí, como que a gente tem agido em relação a essa herança que nós recebemos de Cristo? Vocês lembram lá da história do filho pródigo? Como é que aquele menino gastou, como é que ele usou a herança que tinha recebido do pai? Não é? Ele desperdiçou aquela herança, ele desperdiçou aquele recurso, aquele dinheiro, né? E se viu depois na sarjeta, na miséria. E aí, gente, nós temos que ter esse cuidado realmente de não desperdiçar aquilo que Deus nos dá. E mais ainda, gente, tem gente que às vezes negligencia aquilo que Deus nos dá. Imagina você que uma pessoa muito pobre receba uma bolada assim, gigantesca, uma quantidade muito grande de dinheiro. Sei lá, descobre um parente velho, que nem aqueles filmes, gente, que a pessoa é pobre, a pessoa passa dificuldade, e aí de uma hora para outra a vida muda, que aí descobre que tinha um parente muito distante que morreu e deixou uma herança para ela, é a pessoa do nada, da hora para outra vai de quase miserável a ultramilionária. Sabe esses filmes? Pois é. Imagine que a gente tivesse um caso em que a pessoa ficasse sabendo que recebeu a herança e dissesse: ah, não quero não. Não quero não. Dá para outra pessoa aí, eu não preciso disso não. Não é? A gente acharia loucura a pessoa fazer isso, não é? Seria alguma coisa assim fora do normal que a gente fosse pensar. Pois é, mas é o que muita gente faz com a herança da salvação de Deus. A gente negligencia, a gente joga fora, tá certo? E a gente tem que tomar esse cuidado de não negligenciar, porque de dar a devida importância à nossa salvação, ao nosso relacionamento com Deus, à nossa comunhão com Deus. Porque muita gente não dá importância. Tem muita gente, muitos cristãos, que mesmo depois de muito tempo de convertido, muito tempo de salvo, eles continuam como crianças espirituais. E eu gosto de pensar nesse texto quando o apóstolo Paulo diz que quando eu era, ele vai dizer, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, né? Quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino. Quando eu era criança, eu pensava nas coisas de criança, né? Mas agora que eu sou homem, eu sou adulto, eu penso nas coisas de adulto, não é? Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13.
Ele vai dizer que agora que eu virei homem, eu acabei com as coisas de menino. E aí tem muita gente que vive hoje como criança espiritual ainda. Tem muita gente vivendo ainda na infância uma fé muito imatura, uma fé muito rasa, uma fé muito superficial. E isso que é ser uma criança espiritual. O comportamento, a pessoa tem um comportamento espiritualmente como se fosse a criança, né? Imagine vocês, um adulto, vai lá, um homem de uns 40 anos, por exemplo, que resolvesse que, vou passar o dia inteiro só jogando videogame, eu não quero trabalhar não, tudo bem? O autor dá o exemplo aqui. Eu quero ir para a escola, quero voltar a ir para a escola, tudo bem. Eu quero passar o dia inteiro brincando, eu quero ir no parque jogar bola, tudo bem? A pessoa de lá para os 40 anos que resolvesse que quer passar o dia inteiro. Eu vou jogar bola, eu vou brincar no parque, eu quero ir para a escola, quero ir ali, e ali eu vou sentar ali, eu quero passar o dia inteiro jogando videogame. A gente acharia normal? Não, a gente vai dizer, meu querido, acorda, né? Isso é coisa de criança, não é? Pois é. O autor dá esse exemplo, o autor da lição, para dizer que o comportamento, isso são comportamentos que a gente espera de um menino, de uma criança, não de uma pessoa adulta. Mesma coisa nós. Quando a gente vai crescendo, à medida que a gente vai envelhecendo na fé, digamos assim, a tendência é que a nossa fé fique mais madura, que ela não fique uma fé infantil, tá certo? Que a gente leve a sério. Porque aí, gente, tem muito crente, infelizmente, raquítico, né? Muita gente com a fé raquítica, uma fé sem substância, tá certo? São as pessoas que não tiveram a habilidade, que não desenvolveram essa fé, como se fosse a pessoa que não comeu direito. A pessoa não comeu direito, não se alimentou direito e não se desenvolveu. É essa fé raquítica, essa fé pobre de nutriente, ok? E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. E aí, crianças, senhoras, senhores, você que está aí assistindo pelo YouTube, a gente tem que tomar esse cuidado de sempre desenvolver a nossa fé, de desenvolver o nosso fruto do Espírito, não é que está lá em Gálatas, né? A mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, humildade. O Espírito, a gente tem que desenvolver o Espírito em nós, o fruto do Espírito em nós. E a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa caminhada com Deus. A gente vai desenvolvendo essa maturidade da nossa fé. Ok? Gente, então, desenvolvimento e crescimento cristão. Essa é a nossa lição de hoje. E aí, gente, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento cristão. Porque o que acontece? Quando a gente se converte, a gente recebe a Cristo e a gente tem uma bagagem inteira de uma vida de pecado, não é? A gente traz conosco a bagagem da nossa vida antiga, né? Da nossa vida de não convertido, certo? O problema é, a gente não pode continuar com essa mesma vida, a gente não pode trazer os mesmos hábitos de uma vida de não crente para a nossa vida de crente, a vida de não salvo para uma vida de salvo, porque elas são incompatíveis, não é? A luz não se mistura com as trevas, Deus não se mistura com o pecado. Então, tem hábitos que na nossa vida de pecador antigo, que na hora que a gente é salvo, que é nos dada uma nova vida em Cristo, a gente tem que abandonar. A gente precisa crescer, amadurecer na nossa fé e deixar para trás essas coisas, certo? Quando nós crescemos na nossa fé, a gente deixa para trás tudo isso que vem da nossa vida de pecado. Tanto que quando a gente olha lá o texto de Gálatas, que eu comentei, do fruto do Espírito, é Gálatas 5, né? Gálatas 5, a partir do versículo 22. Nos versículos anteriores, a partir do versículo 19, do versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se somos guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria,
a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais eu já vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo dá a visão do crente amadurecido, que é: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, percebam, a gente sai de uma realidade em que a gente é guiado pelas obras da carne e a gente passa a praticar o fruto do Espírito. Tudo bem? Então, a gente deixa para trás essas coisas e passa a praticar a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Tudo bem? Gente, ao mesmo tempo que a gente deixa de praticar o que é próprio de uma vida do mundo, a gente tem que começar a praticar a vontade de Deus. Tudo bem? Porque à medida que a gente cresce espiritualmente, nós vencemos o mundo. Isso tá lá na Bíblia, né? Jesus vai dizer que eu venci o mundo, né? E aí, gente, a gente vence o mundo, vence o diabo, vence os desejos da nossa própria carne e a gente aprende a viver conforme a vontade de Deus. Eu usei com vocês a expressão criança espiritual. Então, o que seria o crente adulto, né? Gente, um crente adulto ou um crente maduro não é aquele que tem uma grande cultura bíblica. A pessoa sabe a Bíblia de cabo a rabo, de Apocalipse ao Gênesis, de trás para frente. Não é isso. Não é a pessoa muito velha, não é a pessoa com muita experiência necessariamente, não é a pessoa que está há muito tempo dentro da igreja, não é a pessoa que tem um cargo importante na igreja. Um crente adulto, um crente maduro é aquele que adquire a virtude cristã, é aquele que põe em prática o fruto do Espírito. Desculpa, a gente travou a mente aqui. Então, o crente adulto é aquele que põe em prática o fruto do Espírito. Ok, pessoal? Gente, então é o seguinte, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer em Deus. E aí a pergunta é, como crescer? Né? Como que nós crescemos em Deus? Gente, lá no livro de 1 Coríntios, eu falei de 1 Coríntios 13, não é? A gente volta um pouquinho aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, 10 capítulos antes. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 5, quando Paulo vai corrigir uma dissensão que estava acontecendo na igreja, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois, que é Apolo? Aliás, o versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, vocês não são apenas homens, né? Não são todos iguais? Pois, quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros pelos quais vocês creram? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Gente, então a vontade de Deus é que haja o crescimento, tá certo? E a base do crescimento não é a ação de homens, porque eles estavam achando lá, a briga era dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Gente, não, o nosso crescimento não é baseado no homem, não é? O crescimento aí da tela não é baseado no seu pastor, não é baseado no seu líder, é baseado em Deus, meu amigo. É Deus quem dá o crescimento. Tudo bem? É o Espírito Santo que nos ensina, ok? É o Espírito Santo que nos corrige, é o Espírito Santo que nos previne. É totalmente impossível crescer sem a operação, o agir do Espírito Santo. Tudo bem? E aí nós temos algumas maneiras de crescer no conhecimento de Deus. Tudo bem? Primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, não podia deixar de ser esse, né? A Bíblia, o estudo da Bíblia. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre o estudo da Bíblia. Tudo bem? E a gente tem uma passagem muito curiosa na Bíblia, que está lá no livro de Atos, que mostra assim, qual que deve ser o nosso exemplo, né? Lá no livro de Atos, capítulo 17, Atos 17, o apóstolo Paulo Paulo e Silas,
eles chegam num lugar chamado Bereia. Tudo bem? Então, acompanha comigo aí Atos 17, a partir do versículo 10. Diz assim: E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Sendo eles ali chegando, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Gente, sem o estudo da palavra de Deus é impossível crescer no conhecimento de Deus. Porque a grande revelação que nós temos hoje para nós sobre Deus vem da Bíblia, tudo bem? É lendo a Bíblia diariamente que a gente consegue discernir a verdade, que a gente consegue discernir a vontade de Deus, ok? Quando a Bíblia nos conta essa passagem de Atos, os bereanos, né, o pessoal que morava lá na cidade de Bereia, a gente nota que eles tinham esse cuidado com a Bíblia, né? O Paulo chega para pregar para eles e eles vão lá nas Escrituras, vamos conferir, não, vamos ver se esse homem está dizendo a verdade, não é? Então, eles submetiam tudo à palavra de Deus. Eles iam lá e submetiam as Escrituras. Por quê? E por que eu estou falando isso? Porque hoje muita gente procura a solução dos seus problemas na sabedoria humana, não é? A gente procura muitas respostas para nós mesmos, seja na ciência dos homens, seja nas filosofias, seja em ideologia, seja em pessoas. Não. O guia é a palavra de Deus. Tudo bem? Tudo bem? Nós, crentes em Cristo, a gente tem que se apegar à Bíblia, né? É viver na prática o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, é o nosso alimento espiritual, gente. E aí, gente, é aquela história que a gente sempre ouviu falar na igreja. O crente domingueiro. É o crente que, assim, ele só é crente no domingo, né? Porque é para ir para a igreja. E agora que está de quarentena, não é crente de nenhum, porque não está indo na igreja, não é? Gente, a gente come. Pensa, você come só um dia na semana, né? A gente come só um dia na semana? Não, a gente não come só um dia na semana, não é? Então, do mesmo jeito que a gente não se alimenta todo dia da semana, que a gente não se alimenta só uma vez na semana, o alimento físico, né? Fazendo um link com o jejum da lição da semana passada. O alimento espiritual também, meu amigo, ele é tão importante quanto o físico, não é? Então lá no jejum, quando o jejum que a gente viu que é o jejum bíblico, né? A gente troca o alimento físico pelo espiritual. Mas, gente, notem, alimento espiritual é uma coisa ultra necessária. E a gente não pode ficar se alimentando só de uma vez na semana, né? Senão não desenvolve, né? Imagina você tá querendo plantar uma plantinha, né? Você começa lá a sementinha. Aí você rega a plantinha, aí espera. Ah, não, gente, vou deixar ela aqui. Aí espera uma semana para molhar de novo. Aí molha de novo. Aí dá outra semana. Gente, a semana não vai nascer, a semente não vai nascer nunca, não é? Ou então nasce e morre logo. Tudo bem? A gente precisa ter essa constância de alimentação. Tudo bem? Então, falamos da Bíblia. Falei também já de oração e jejum. Não é? Antes sejam conhecidas com súplicas e ações de graças. Certo? Que é o texto lá de 1 Tessalonicenses. E o jejum que a gente conversou na semana passada. São duas ferramentas muito úteis. Aliás, a Bíblia, o jejum e a oração, eles estão muito interligados. Eles estão muito interligados, tá certo? São ferramentas muito importantes para a gente se aprofundar no conhecimento de Deus. Um outro ponto, gente, é a convivência. E aí vocês vão me dizer, Vitor, você vai falar convivência? Você vai falar de convivência, a gente está em pandemia, a gente está em isolamento social. Você vai falar de convivência em tempo de pandemia? Vamos falar de convivência, gente, tá certo? Gente, o tanto de live que o pessoal faz por WhatsApp, por Zoom, olha eu fazendo propaganda, né? Mas por um monte de aplicativo por aí, que você fica 2 horas, às vezes, conversando com um colega, aí você faz a videochamada, a videoconferência com as pessoas, não é? Convivência, né? E às vezes a gente se esquece de conviver com Deus, né? Mas a convivência que eu quero falar aqui agora, a gente já falou da convivência com Deus
com a Bíblia, com a oração e com o jejum, e a convivência com os crentes também, com os próprios cristãos, meus amigos. Tudo bem? E aí eu quero ler com vocês um texto lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Tudo bem? Vai dizer o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, meu amigo. O texto que se segue é o favorito do pastor Wallace. Depois vocês mandam mensagem para o pastor Wallace perguntando sobre esse texto de Efésios capítulo 4. Mas eu quero me focar nesse membro uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, os crentes. E aí, gente, Deus nos criou para a comunhão, para a convivência com os santos. Quem que são os santos? Nós mesmos. Não que eu seja santão, minha gente. Não é que é isso, eu não estou me chamando de santo. Mas nós que somos os salvos, aqueles que fomos separados por Deus para estarmos na sua igreja, nós temos que conviver uns com os outros, meus amigos. Nós somos feitos para a comunhão. O ser humano é feito para o relacionamento com Deus e o relacionamento com seus irmãos, tá certo? Os nossos irmãos na fé. Porque muitas vezes o nosso relacionamento com os nossos irmãos da fé é que não vai nos moldando. A gente percebe Deus agindo, por vezes, usando um irmão nosso, usando uma outra pessoa, um outro cristão. Ok? Quantas vezes a gente não sente que Deus está falando a nós por meio de outra pessoa? Não é? E se às vezes a gente não convive, se nós não convivemos, às vezes a gente perde a chance de ser abençoado pelas outras pessoas. Ok? E aí, gente, as orientações nossas são várias. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 14, versículo 13, Paulo vai dizer que a gente não deve ser fonte de tropeço ou de escândalo, né, para o nosso irmão. A gente não pode prejudicar o nosso irmão na fé. O nosso agir não pode prejudicar a fé do nosso outro irmão, né, que é o nosso testemunho. A gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Nosso testemunho tem que ser o testemunho de alguém que crê em Cristo, né? Porque senão, se alguém tropeçar, pode dizer, não, mas eu vi, Vitor fazendo essa coisa aí, eu fui lá e fiz também, mas ele é crente, não é? Então a gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém, tá certo? E aí, gente, essa importância do nosso testemunho coletivo, porque aí cada um vai moldando. Porque mesmo que aí eu tropece, o que acontece? Vai lá o outro irmão e me ergue de novo. Mesmo que eu tropece, vem outro irmão e me ergue de novo, ok? E me corrige. E claro, a gente tem que estar aberto à correção, né? Nós, como crentes, nossa predisposição sempre tem que ser a correção. A gente tem que estar predisposto ao arrependimento, à mudança de mente, a metanoia, né? A transformação, a renovação do nosso espírito. Nós fazemos parte de uma coletividade, que é a igreja, né? Mesmo nesse tempo virtual, que aí, gente, nós devemos buscar a harmonia, cada um, como nós lemos ali, é membro um do outro, nós somos parte do mesmo corpo, e aí cada um edifica a vida do outro, meus amigos. Tudo bem? Gente, ninguém cresce fora da igreja. Ninguém cresce fora da igreja. Ninguém cresce sozinho. A gente é criado, os cristãos são um grupo que é feito por Deus. Deus nos fez para dar o nosso crescimento em coletivo, para um aprender com o outro. Okay? E a igreja é esse local. Mesmo agora na modalidade virtual, gente. A gente às vezes faz umas videochamadas, videoconferência, live com um monte de gente, e às vezes a gente não está procurando a comunhão com o nosso irmão em Cristo, né? Para a gente aprender junto, para a gente se edificar junto, né? Então, é um desafio em pandemia, já que a gente não pode se reunir presencialmente, mas a gente hoje tem, né? É uma bênção de Deus a tecnologia, que a gente pode driblar, dar um drible no afastamento, no isolamento social, para continuar a convivência com os nossos irmãos. E aí, gente, o culto, não é? O culto, né? Um texto famosíssimo de Hebreus. Eu ia falar que é do apóstolo Paulo, mas Hebreus a gente não sabe se foi o apóstolo Paulo que escreveu, não é, minha gente? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que vai dizer o seguinte:
não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Aliás, vou ler um pouquinho mais atrás. Hebreus 10, 17, que vai dizer assim, 19, perdão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, ou seja, não há mais separação entre Deus e os homens como havia no templo, que era o véu do templo. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos a inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. E consideremos uns aos outros, olha aí a convivência, não é? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Então, gente, nós somos feitos para estarmos juntos, né? E o culto, meus amigos, o momento de culto, a gente tem vários tipos de culto, né? A gente tem um culto privado, que é a minha vida íntima com Deus, né? Nós temos um culto público, que é o culto que era na modalidade presencial, né? Quando nós estávamos ainda podendo ir à igreja, e que em nome de Jesus a gente vai poder voltar logo, que é o culto público, não é? Que é um culto onde os crentes se reúnem para cultuar a Deus em conjunto, que hoje nós estamos fazendo pela internet, né? Não tem problema nenhum, é um culto público do mesmo jeito. Nós estamos reunidos virtualmente, um só corpo, um só coração, mesmo em lugares diferentes. E aí, gente, a gente tem esse hábito do culto. O culto é fundamental, gente. Por quê? Porque existem muitas bênçãos ligadas ao culto. A gente ora uns pelos outros no culto, ao ensino da palavra, ao louvor, à adoração a Deus, à comunhão, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual. Então, o culto é uma ferramenta para o nosso crescimento também. E aí, gente, a gente tem culto doméstico em casa também, que é um hábito muito importante, tudo bem? E o culto privado, né? O nosso culto permanente, né? O sacerdócio dos crentes, que é o nosso culto individual sempre, né? A nossa vida inteira é um culto agradável a Deus. E aí, gente, uma última maneira de servir é o serviço cristão. De crescer é o serviço cristão. Tanto que em inglês, o culto, né? A gente chama de culto da manhã, culto da noite. Em inglês é service, né? De serviço. Né? O culto é um serviço que os crentes prestam a Deus. E a gente tem o serviço cristão. Tudo bem? É uma maneira, sim, de nós crescermos em Deus. E aí, gente, volto lá em Efésios 4, que aí apóstolo Paulo vai dar os dons, não é? A lista dos dons espirituais e mais algumas coisas, que ele vai dizer o seguinte: ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação no corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, olha só, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então a gente não é mais um menino que é levado, que a opinião muda toda hora, né? É convencido toda hora por alguém diferente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Gente, o serviço, né? Paulo vai associar o dom de cada um, a habilidade que Deus deu para cada um, ao nosso crescimento, a importância para o nosso crescimento. Cristo nos concede dons para o aperfeiçoamento do santo, para o nosso desenvolvimento. Tudo bem? Então nós devemos sim nos aplicarmos ao serviço cristão. Gente, é aquela famosa expressão, o crente esquenta banco. Não sei se vocês já ouviram falar. O crente esquenta banco, ele senta na igreja, senta no banco,
Aí levanta do banco e vai embora. Né? O crente só está lá esquentando o banco. Não é? Gente, é muito perigoso esse tipo de crente. A gente ser assim. Porque a gente corre o risco de ter uma fé estagnada, uma fé parada, uma fé que não cresce, que não se desenvolve. Não é? É que nem, gente, a pessoa faz musculação, tá toda musculosona, e aí para de ir na academia. O que acontece? Ela vai perdendo a massa muscular. Não é? Então, a fé que não é exercitada, através do serviço, a gente corre o risco de ficar uma fé estagnada. Não é? E aí, gente, a gente tem o serviço como fonte de intimidade com Cristo, até, né? Porque o nosso serviço cristão ele vai levar às boas obras. Então, é uma maneira de eu edificar a mim e edificar ao outro. Então, o serviço cristão, ele leva a pessoa a exercitar seu talento, sua habilidade, sua aptidão, o seu dom dado por Deus. Gente, e na obra de Deus tem serviço para todo mundo, né? Aliás, a parábola vai nos dizer que justamente faltam semeadores, não é? Os campos estão prontos, mas cadê quem vai trabalhar? Não é? São poucos os que se apresentam para trabalhar. E aí, meus amigos, a gente tem trabalhado? A gente tem servido a Deus? Ou a gente tem só recebido? Né? A gente tem sido um crente passivo que recebe tudo, né? Que só recebe, que não age. Pois é, meus amigos. Então, o crescimento ele é um desafio e é uma ordem, não é? A gente acabou de ver. A gente tem que ir na direção do crescimento. Crescer é uma ordem. Não é uma opção nossa. Então, nós somos feitos para irmos nos desenvolvendo. E aí, gente, a gente tem que crescer pelo estudo da palavra, pela comunhão, pelo culto, pelo serviço. E aí, gente, Deus quer que a gente cresça. E aí, gente, a gente tem que buscar sempre esse relacionamento, esse conhecimento de Deus. Porque aí nós seremos filhos obedientes ao Pai, que vamos fazer a vontade de Deus e sermos os melhores possíveis na família de Deus, como crente maduro, ok? Então que Deus nos abençoe, Deus te abençoe aí e que Ele possa nos proporcionar essa fé madura, esse crescimento espiritual. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima lição. Tchauzinho, gente!